Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso retorno das férias, todo mundo descansado. E eu novamente com Cassandra. E aí vocês já sabem sobre o que a gente vai falar, né? Sobre o rema. E aí, Cassandra? Diz um pouquinho, o que é rema? Sejam todos bem-vindos novamente e vamos retornar, né, às nossas aulas. Já retornamos às nossas aulas do rema. Estamos já no final, já terminamos a primeira disciplina, que foi a disciplina de unção. E o rema é a escola de treinamento bíblico, né? É a escola de treinamento bíblico e como todo treinamento, ele tem que ser constante, né? Ele tem que ser contínuo. Então, a gente teve um tempo de férias, porém, esse tempo de férias não deixou que a gente se afastasse dos ensinamentos, né? A gente continuou ali nas nossas orações, na revisão da disciplina. E agora nós estamos retornando, para mim, reta final, né? Últimos 6 meses, para a Lucinda ter um pouquinho, né, Lucinda? Tem mais 1 ano e meio. E hoje nós estamos aqui com uma professora incrível, uma professora abençoada, cheia de unção. Ela já terminou a disciplina dela. Infelizmente não dá para a gente convidar vocês mais para esse ano, mas para os próximos 2 anos sim, que é a nossa querida Monique, nossa professora, que nos ensinou muito sobre unção, e ela está aqui hoje para tratar desse tema com todos nós, né? Seja muito bem-vinda, professora Monique. É um prazer recebê-la aqui e vai ser uma honra passar aqui mais ou menos uns 50, 60 minutos com você. Oi, meninas, boa tarde, né? Eu quero agradecer primeiramente a oportunidade de estar aqui compartilhando, né, a respeito do rema e, consequentemente, a respeito da palavra de Deus, né? Então, para mim é uma honra, muito obrigada pelo convite e vamos lá, começar, né? Amém. Quem é que começa? Você? Eu. Então, vamos lá, professora Monique. Antes da gente começar a falar exatamente de unção, da palavra, do que tudo que você tem para nos trazer em relação ao Espírito Santo, eu queria saber um pouquinho da sua história. Quando foi, que a gente já sabe, né, que a gente estava na sala de aula, mas para o nosso público conhecer um pouco quem é Monique, como foi o seu chamado, quando foi que você entendeu qual era o seu propósito e que você decidiu seguir, obedecer a Deus e seguir o seu propósito? Bem, eu acho que, na verdade, eu acredito que todo mundo, desde que aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, já entende que há um propósito específico para a sua vida, né? Você começa a entender que você não está sozinho, você começa a entender que Deus ele não está tão longe de você, mas Ele está muito perto de você. Então, acaba que o propósito ele está inicialmente direcionado a esse relacionamento com Deus, né? Então, eu entendo que o primeiro entendimento de propósito das nossas vidas é entender o propósito do nosso relacionamento com Deus, né? E isso aconteceu quando eu tinha 14 anos, que foi quando eu me converti, né? Na verdade, eu tenho uma irmã que ela se converteu primeiro, mas quando eu não sou de Natal, né? Eu não sou do Rio Grande do Norte, eu sou de Maceió, mas quando eu estava entre 13 e 14 anos, a gente se mudou para Natal. E lá em Natal a gente começou a ir para um louvorzão que existia numa igreja, né, chamada Missão Evangélica, e era de um caráter evangelístico, né? E aí eu comecei a ir, minhas irmãs e uma tia minha, e aí a minha irmã mais velha, Emanuele, né, que morava com a gente em Natal, ela se converteu. Pouco tempo depois, eu e minha irmã, outra irmã, Michele, a gente se converteu também. E a gente acabou se envolvendo muito nas questões de jovens, acampamentos, evangelismos e tudo mais. Então, desde muito cedo, acho que até por essa convivência, com essa associação com pessoas, você vai entendendo que você tem um propósito que não diz respeito apenas à sua vida, mas também a abençoar outras vidas, né? Dentro desse contexto, uma coisa que sempre ardeu muito no meu coração foi esse contexto de ensinar a palavra, de falar a palavra, de primeiramente estudá-la para poder conseguir transmiti-la, né? Então, a primeira vez que isso já era algo que estava no meu coração, a primeira vez que isso aconteceu, eu tinha 14 anos, que foi uma pessoa que, inclusive, ela não era nem brasileira, foi falado em inglês, isso foi interpretado e tudo. E a primeira vez, quando eu tinha 14 anos, o Senhor falou comigo, eu creio, né, através dessa pessoa, que eu seria uma testemunha poderosa de Deus, né,
transmitindo a sua palavra, e a partir disso eu fui buscando cada vez mais e compreendendo o meu chamado e o meu propósito aqui na Terra, né? Primeiro, o propósito do meu relacionamento com Deus, e segundo, o propósito de estar aqui para abençoar outras pessoas, para que outras pessoas também fossem alcançadas pelo amor de Deus, para que outras pessoas pudessem compreender a verdade, a palavra, né? Então, assim, eu acho que essa questão de propósito é algo que vai ganhando força na gente dia após dia, né? Eu sempre costumo dizer assim, a gente sempre tem uma pequena porção no nosso coração. E à medida que a gente vai avançando, vai crescendo, Deus ele vai compartilhando com a gente a amplitude desse propósito, né? Por isso que eu tenho uma prática na minha vida, inclusive. Todas as palavras que eu recebo de Deus, seja através de outra pessoa, seja da minha comunhão particular com o Senhor, eu sempre busco anotar, fazer um diáriozinho, e vira e mexe, eu pego esse diário para eu poder fazer um termômetro. Eu estou caminhando para isso ou não, né? Então, eu acho que esse entendimento de propósito, ele vem da nossa comunhão com o Senhor, né? E eu acho que isso vai dando sentido para as nossas vidas. Por exemplo, a gente terminou o Rema, né? É muito puxado os dias de Rema, né? É puxado tanto para os alunos, você precisa de uma dedicação, mas também é muito puxado para o professor, né? E assim, a gente acaba se cansando fisicamente, mentalmente, né? É bem cansativo nesse contexto, mas há um senso de propósito, de gratidão no nosso coração por aquilo que a gente está desenvolvendo, né? E isso acaba aliviando, né, muitas coisas e tudo. Mas eu sempre entendo que essa questão de propósito é algo que é construído nas nossas vidas. E à medida que vamos tendo mais comunhão com o Senhor, nós vamos tendo mais clareza, né, daquilo que o Senhor quer fazer, não só por nós, mas através de nós. Então, só concluindo, então aos 14 você recebeu uma palavra profética? Aos 14 anos eu recebi uma palavra, né? E de lá até hoje você não desviou o caminho? Não desviei, né? Assim, quando você fala assim, falar um pouquinho da sua história, eu acho que falar um pouquinho da minha história é falar um pouquinho do que eu passei também, né? Assim, então, quando eu tinha 10 anos de idade, eu passei por um quadro de depressão, né? Dos meus 10 a aproximadamente os 13 anos de idade, eu tinha esse quadro depressivo, que na época era um tabu, né? Assim, você imagine isso há mais de 20 anos, né? Aproximadamente 20 anos atrás, mais de 20, inclusive. Não era muito conhecido, existia. Se hoje tem preconceito, você imagine antigamente, né? Senão era uma coisa que era muito guardada, muito silenciosa e tudo mais. Então, primeiramente, eu entendo isso, sabe? Eu entendo que o meu encontro com o Senhor foi o encontro que Ele me desvinculou disso que eu imaginava que era a minha vida, que seria uma vida de fracasso, que não teria nenhum futuro, né? Eu não via perspectiva para mim. Eu só via desejo de morrer. Com 10 né? aninhos? A partir dos meus 10 anos. Como é que uma criança, tipo assim, 10 anos ainda tem essa percepção assim de futuro? Não, para mim eu não tinha nenhuma percepção, não existia. Eu só tinha desejo de partir, de ir embora, entendeu? Então, assim, não tinha nada emocionalmente que me provocasse isso. Por exemplo, sempre tive pais maravilhosos, sempre tive uma filha. Não foi nenhuma questão de algo, digamos assim, que naturalmente tenha provocado isso, mas são coisas que a gente não consegue explicar, né? Então, assim, eu conhecer o Senhor significava eu não querer voltar para aquilo, né? E eu entendia isso, eu entendia que que Jesus tinha vindo ao mundo, tinha morrido naquela cruz por mim para me dar uma vida, né? E deixar Jesus era deixar essa vida, né? Então, assim, para mim era inconcebível, digamos assim, pensar em retroceder, né?
Para mim era como se voltar para a morte, digamos assim, né? Que era o que eu imaginava que seria o meu futuro, né? Muito breve, inclusive, na época, né? A gente sempre fala que todo mundo que chega, que reconhece Jesus depois de uma certa idade, tem um testemunho bonito, né? E aí a gente entrevistou uma pessoa aqui, uma pastora também, Carol Rosado, e ela falou assim, que o melhor testemunho é a permanência. Sim. Aí eu fico vendo assim você falando que desde novinha, 13, nunca se distanciou. É um testemunho de permanência. Aí eu fico pensando também comigo, poxa vida, e esse lapso que quem se converteu tanto tempo não volta? Sim. Essa relação, sabe, com o Espírito Santo, de tanto tempo, a gente não tem como recuperar. Eu fico vendo muito. Uhum. E aí a gente vê que a unção também é sobre a permanência, sobre a disciplina, né? Sim, sim. Até porque a gente viu isso na matéria, né? O primeiro contato que a gente tem com a unção é quando nós nascemos de novo, que está diretamente relacionada à habitação do Espírito Santo dentro de nós, né? Eu acho assim, essa questão de desvio, né? De sair um pouco dos caminhos e tudo, está muito direcionado ao tanto de espaço que a gente permite ou não a palavra trabalhar com a gente, né? É aquela máxima, né? Se encher da palavra e se encher do Espírito Santo. É assim que nós mantemos o nosso coração afogueado, digamos assim, né? Com a chama acesa, né? Então, eu acho que esse papel, ele foi muito bem ensinado para mim desde cedo, né? E o contato com outras pessoas, né? Você está num ambiente, né? Como eu disse, eu me converti e imediatamente a gente estava em evangelismo, não sabia falar nada, mas eu estava lá. Eu ia pelo menos e estava lá, né? Eu até me lembro do primeiro evangelismo que eu fui fazer, acho que foi na cidade de Lages, aqui pertinho, né? No Rio Grande do Norte. E a gente foi numa casa e, como eu era novinha, né? Então eu fui com uma pessoa mais experiente, óbvio, e tudo mais. E quando chegou lá, eu fui evangelizar para a mulher e fui dizer que Adão tinha comido uma maçã. Porque todo mundo dizia que era maçã, né? Aí o rapaz que estava ao meu lado, inclusive hoje ele é missionário na África, tenho muito amor por ele, pela família dele. Ele olhou para mim e disse, Monique, não foi a maçã. Daqui em diante, desde que eu falo, eu disse, tá ótimo. Então, ele ficou falando, né? E eu só observando. Então, eu acho que isso também foi muito importante, me envolver, né? Na igreja em que eu me converti, tinha um grupo de jovens muito bacana, que sempre estava em movimento, sempre estava fazendo evangelismo, ações. Então, isso acabou contribuindo, né, para essa permanência, né? O fato de estar sempre envolvida, eu acho que isso é aquela história da fogueira, né? Quando os galinhos estão juntos, né? Se eu acendo um foguinho em um galinho, os outros vão se contagiando, digamos assim. Então, tem esse papel também de você estar sempre ativo, né? Teve alguma vez assim que você vivenciou algo e você disse que foi realmente o Espírito Santo? Porque eu jamais conseguiria. Algo prático. Sim, todas as aulas do Rema. Por exemplo, todas as aulas do Rema, porque eu, assim, fora de sala de aula, fora daquele momento, por exemplo, de dar aula ou de estar ministrando a palavra, eu sou uma pessoa extremamente calada. Eu não sou muito de conversar, né? Então, eu era muito tímida, né? Eu não conseguia falar em público. Então, assim, por exemplo, estar na frente de câmeras, para mim, até hoje, é uma coisa bem, assim... Sensível. Bem sensível, né? Então, assim, por estar no Rema, dando aula, para mim, é uma prova disso, né? Então, assim, se eu pudesse entrar num lugar e sair desapercebida, para mim é a melhor opção do universo, né? Então, assim, estar dando aula né, além de outras tantas coisas, né? Claro, assim, de experiências que a gente tem com o Senhor, né? De livramentos. Então, tem muita coisa, assim, no dia a dia que a gente pode reconhecer, né? Essa questão aí de ser
Então, trazendo já para o nosso tema da unção, pelo que você está falando. Então, você percebe que na aula do Rema, você está totalmente sendo ungida. E nós entendemos, principalmente quem não frequenta, quem não conhece a palavra ainda, que tem muito ainda para aprender, a gente acha que ungido é só justamente o pastor, é aquela pessoa que está ministrando, é um profeta, é alguém que está em destaque. E aí eu lhe pergunto, né? Então, você é professora da faculdade. Sou. Então, você também dá aula na faculdade. Então, você tem a experiência de sala de aula na faculdade, tem a experiência de sala de aula no Rema. Existe diferença? Muita Você diferença. percebe... Só a dúvida minha, tá? Então, quando você está ministrando no Rema, você... É como se não fosse você ou não? Ou você é você com uma mão ali muito mais forte e na sala de aula... É arquitetura que você dá aula, na sala ali para os futuros arquitetos é diferente? É bem diferente. Da aula na universidade, né, e da aula no Rema é muito diferente, né? Então, assim, não é que eu deixe de ser Monique quando eu estou dando aula no Rema. Até porque existem características que são minhas e eu vou estar lá, né? Mas, assim, na aula do Rema, a gente percebe uma capacitação sobrenatural do Senhor, né? Que é a unção, né? Naquele momento específico, para estar exercendo aquele ofício específico, né? Então, sim, a gente percebe, é diferente. Não é que eu não goste de dar aula para arquitetura. Claro. Mas o meu nível de empolgação, o meu nível o meu entendimento de propósito, ele se torna muito mais amplo para mim quando eu estou dando aula, quando eu estou ensinando a palavra, né? E sim, eu percebo, sim, naquele momento específico, né? Ou na maior parte do tempo, essa habilidade que não é minha, que ela vem do Senhor, claro. Existe um momento prévio, que é meu, né? Até porque eu não vou falar a palavra se eu não estudar a palavra, né? Existe esse momento prévio de estudo da palavra, de oração e tudo mais, né? Que é a preparação para que você flua com a unção, né? Sabendo como agir. Então, sim, eu percebo, sim, algo diferente quando a gente está dando aula, né? Quando eu escutei e você ensinando sobre unção, aí o que me vinha na cabeça é maturidade. Porque quanto mais você tem maturidade, mais você consegue administrar esse poder, que é a unção. E a gente que se converte depois, a gente tem o primeiro amor muito tardio. Então a gente tem aquela paixão, aquela vontade de ficar estudando a palavra 24 horas. E aí a gente fica na tagarelice, né? Como um bebê, né? Espiritual. Eu fico imaginando, durante essa unção, tem esses momentos que você quer abandonar tudo, abandonar a arquitetura e viver só falando a palavra? Tem. Ou a maturidade melhor? Tem, assim, porque assim, eu tenho uma percepção muito grande no meu coração que vai chegar um momento, né, que eu vou me dedicar só a isso, ao ensino da palavra. Quando isso vai acontecer, eu não sei, com que idade, em que momento, né? Mas, assim, se hoje, por exemplo, me pedissem para fazer uma escolha hoje, né? Eu escolheria viver só para isso, digamos assim, né? Claro, sou muito feliz dando, né? Fiz o concurso que eu queria, né? Exerço a função que eu queria e tudo. Mas é esse senso de propósito que, para mim, ele é muito maior, né? Quando eu estou ensinando a palavra. E uma definição para os nossos espectadores. O que é a unção? O que é unção? A gente ouve falar, mas não entende muito, a maioria, né, que não, como eu falei, que não está no estudo. O que é unção? Como é que você explicaria para quem está nos ouvindo? A unção na Bíblia, ela está muito direcionada a essa habilidade e essa capacitação dada por Deus, né, para uma pessoa
para exercer uma função, né? Quando a gente fala assim, a unção, a gente percebe a unção em 2 aspectos. Primeiro, a unção dentro de nós, que é justamente essa habilidade de sermos filhos de Deus, digamos assim, de termos a natureza de Deus, o Espírito Santo dentro de nós, não deixa de ser uma capacidade, né? Você ter o Espírito Santo dentro de você é uma coisa extraordinária, inclusive, né? Torna Deus tão perto da gente, né? Porque a gente, antes de ter entendimento da palavra, a gente acha que Deus está lá no céu, sentado num trono igual, né? Assim, e mandando ordens, né? E com esse vai acontecer de um jeito, com esse vai acontecer de outro, né? E quando a gente tem a percepção e o entendimento do Espírito Santo dentro da gente, primeiro, eu gosto muito de falar uma frase que o pastor Marcos foi meu primeiro pastor no Verbo da Vida, ele dizia muito: o Espírito Santo está tão... Deus, ele está tão perto de você que a sua mão não consegue tocar. Ele está dentro de você, né? Isso é muito profundo. Gente, sim, Deus, através do Espírito Santo, está dentro de mim. Aonde eu vou, Ele está dentro de mim. Então, isso traz uma força e uma habilidade para você fazer muita coisa, né? Assim, por exemplo, conectando com um pouco da minha história, né? Como eu falei, eu não via futuro, eu me sentia incapaz de realizar qualquer coisa. Então, quando eu compreendi que eu tenho o Espírito Santo de Deus habitando dentro de mim, eu comecei a entender que eu tenho um ajudador. E tudo aquilo que para mim parecia ser tão incapaz, tão impossível, mas meu coração desejava, eu comecei a pedir ao Senhor ajuda, habilidade, e o Senhor foi concedendo, né, essa ajuda, essa habilidade, essa capacitação. Então, primeiro, né, é uma habilidade, uma capacitação para você ser filho, para você viver a sua vida bem. Depois, a unção vem sobre nós para um propósito de quê? De abençoar outras pessoas, né? Ou seja, aquilo que nós recebemos e aquilo que nós vivemos, ele não fica retido dentro de nós. Ele precisa ser externado e alcançar outras pessoas, né? É o rio, né? O rio que flui, que vai abençoando tudo que está ao seu redor, por todo o local que ele passa, trazendo vida, trazendo produtividade para outras pessoas. Então, unção, ela é a habilidade para você ser quem você realmente é, segundo a palavra, segundo o que Deus fez por você, e a habilidade também para você ser bênção para outra pessoa. Eu, analisando isso, eu fico pensando muito nessa parte, né, que quem nasceu já com a idade mais avançada, a gente tem uma necessidade meio que do Antigo Testamento, tipo Gideão. Eu sei que eu tenho poder, eu sei que o Espírito está em mim, mas eu preciso de uma confirmação palpável para saber se é isso ou não. E aí, no Antigo Testamento, a gente vê, sim, né, essas coisas na prática. E a gente tende, quem nasceu depois, né, quem não tem esse repertório evangélico, de ter essa necessidade ainda. De ter validação. De ter validação externa para que eu dê validação no que está acontecendo dentro de mim. Por isso que eu acredito que quando os profetas chamam na frente e falam uma palavra, é essa validação externa. Sim, não deixa de ser uma confirmação. Porque, de certa forma, quando aquela emoção ela surge, é porque já estava sendo falada dentro de você e você estava assim, é bobagem minha, é o meu ego falando, é ilusão minha. Então, queira ou não queira, a gente ainda pega um pouquinho do Antigo Testamento, querendo imitar Gideão, uma confirmação externa. Sim, até porque nós temos emoções, né? E a gente sempre busca validar essas emoções. O que a gente tem que entender é que no Antigo Testamento o Espírito Santo não estava habitando dentro de ninguém, não existia esse relacionamento tal qual nós conhecemos hoje com Deus, né? Que, assim, independente de qualquer pessoa, eu possa ter um relacionamento, né, com Deus. Agora, na verdade, essa pergunta que você fez, ela conecta com outras matérias do Rema, né? A primeira, né, como ser guiado pelo Espírito Santo, né? Então, como ser guiado pelo Espírito Santo, você vai entender que Deus, ele fala com você, primeiramente, primeiro momento, pela palavra,
né? A própria palavra que está lá escrita, que você entende que é Deus falando com você, né? Mas ele fala também através da pessoa do Espírito Santo que está dentro de nós. E sim, ouvir o Espírito Santo e obedecê-lo requer maturidade, né? Não significa, por exemplo, eu em muitos momentos eu já passei por situações que dentro de mim, né, dizia não faça, e eu fiz, né? Fui lá por minha própria conta e risco, quando o Espírito Santo queria me poupar de algo, né? Então, é isso. Com relação à validação, sim, a gente sempre fala que existe sim essa possibilidade. Até porque lá em Efésios mesmo diz que Jesus estabeleceu, deu dons aos homens, né? Estabeleceu alguns para apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, né? Pastores e assim. Então, uma pessoa sim, ela pode ser usada por Deus para confirmar algo que ele já previamente havia compartilhado com você, né? Ou você está teimoso e não quer ouvir, né? Ou porque o Senhor quer realmente tratar com você daquela forma, mas não é uma máxima, digamos assim. Não significa que, pelo fato de não ter existido uma validação de outra pessoa, Deus não esteja falando com você, né? Mas eu sempre acredito que quando Deus ele usa outra pessoa, né, nesse contexto de confirmação, de validação, que isso independe da maturidade, inclusive, pode haver essa validação, você com 1 semana de crente, como pode ter de 20 anos, né? Mas quando o Senhor tá usando outra pessoa para falar com você, é porque Ele está buscando que naquele contexto você avance em algum aspecto, em alguma coisa, né? Então, assim, e depende do Senhor, né? Agora é a maturidade mesmo, né? Vai chegar um momento que a gente não vai precisar necessariamente de validação, né? Mas sim, existe esse papel da validação, sim. E para a gente entender melhor, você falou o título desse livro, né? O Espírito Dentro e o Espírito Sobre. Sim. E o Espírito Sobre. Quando é, Monique, que a gente tem o Espírito dentro e quando é que a gente tem o Espírito sobre? Pela nossa conversa, já dá para entender que no Antigo Testamento o Espírito estava sobre, não estava dentro. Uhum. E na Nova Aliança, a gente tem as duas situações. Então, para entender, o pessoal que está nos assistindo entender, quando é que eu tenho esse Espírito dentro e quando é que eu tenho esse Espírito sobre? Bom, nós temos o Espírito Santo dentro quando nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, né? Que segundo a palavra, o Espírito, nós nascemos de novo, nós nascemos do Espírito, que é o que está lá no diálogo de Jesus com Nicodemos em João no capítulo 3, né? Então, quando nós nascemos de novo, quando nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós nascemos do Espírito e o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. Nós não deixamos de ser quem nós éramos, nós continuamos com o mesmo CPF, né? Fazendo, né, as mesmas coisas, mas passaremos a viver em novidade de vida, né? E a unção dentro é uma habilidade para vivermos em novidade de vida, certo? E isso trata do nosso relacionamento direto com Deus, aquilo que a gente já falava. Então, o Espírito Santo dentro é a partir do momento que confessamos a Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. O Espírito Santo sobre, nós dizemos que é essa habilidade, né? Nós, enquanto nascidos de novo, né, todos nós temos um chamado do Senhor para cumprir um propósito e somos habilitados para isso. Mas na palavra existe um momento específico, né, que é quando o Espírito Santo vem sobre nossas vidas, que é através do batismo no Espírito Santo, com a evidência de se falar em outras línguas, que foi justamente aquilo que Jesus falou lá em Atos, no capítulo 1, depois que ele ressuscitou e ele esteve com os discípulos, né?
um tempo antes dele ascender aos céus, ele disse aos discípulos claramente que era necessário que eles permanecessem até que do alto sejais revestidos de poder, né? Então, batismo no Espírito Santo é revestimento de poder. Significa que se você já tem uma habilidade em sua vida, que é o Espírito Santo dentro, né? Vem uma capa, digamos assim, um plus, né? Algo a mais que é ter o Espírito Santo sobre as nossas vidas, né? Nos habilitando para cumprir um propósito, né? Que é o primeiro propósito é esse, de ser testemunha de Jesus, orar pelos enfermos, expulsar demônios, né? E assim por diante. Todo mundo que tem o Espírito dentro pode buscar esse Espírito sobre? Sim. Ou algumas pessoas... Claro, o batismo no Espírito Santo é para todo aquele que crê, né? Então, o próprio Jesus disse lá, agora eu não me lembro exatamente se é em Lucas ou em Marcos 24, mas Jesus disse, todo aquele que crer, né, primeiramente será salvo, né? Mas no nome dele falaria novas línguas, né? E pelo contexto de Atos, a gente vê, do livro de Atos, a gente vê que esse falar em outras línguas está diretamente relacionado a esse revestimento de poder que é o batismo no Espírito Santo. E ele é para todos. Jesus, ele não especificou nenhuma pessoa, diga assim, vai ser só para pastores, vai ser só para mestres, para quem tem chamado para pregar, para ensinar. Não. Jesus, ele disse que era para todo aquele que crê, né? Teve um avivamento, eu não paguei essa matéria, então deu desconto. Um avivamento da rua Azusa, que ali baixou um som, que pessoas aprenderam a tocar piano ali e falar em línguas, que a gente está se referindo, mas também falar em outras línguas. E até pessoas que estavam passando na rua se curaram. Seria, aí eu imagino assim, essa unção de poder sobre, seria isso? Seria nesse caso, puxando assim para uma coisa bem mais moderna, né? No contexto da Rua Azusa, eu acredito muito nessa questão da unção coletiva, que é justamente quando mais de uma pessoa se reúne com um propósito, que é uma unção, inclusive, que já está disponível desde o Antigo Testamento, né? Quando pessoas elas se reuniam para adorar o Senhor, coisas extraordinárias aconteciam, né? Então, assim, esse contexto que você está falando, assim, que é uma questão mais ampla, de várias pessoas, né, sendo revestidas de poder, inclusive outras pessoas que estão passando, que não estão nem lá, mas que têm testemunhos de cura, eu reconheço como unção coletiva, né? E, claro, a unção coletiva é a unção sobre todos, né? Não deixa de ser unção sobre. Mas dentro desse contexto de amplitude, né, dessa, digamos assim, do alcance, né, eu compreendo muito como unção coletiva, que é a unção sobre todos os que estão presentes. E se a gente tem um ouvinte que está nos... Ouvinte não, um telespectador. Que na igreja que ele congrega, por exemplo, não tem o batismo no Espírito Santo. Como é que ele conseguiria se batizar? Quem tem essa capacitação? Quem tem esse poder para dar o batismo do Espírito Santo a um filho de Deus? Primeiro, quem tem o poder é o Espírito Santo, que já está dentro da pessoa, né? Então, assim, a gente tem que respeitar todos, né? Assim, se é uma pessoa que está nos ouvindo, né, nos vendo, congrega em uma igreja que não crê no batismo no Espírito Santo, mas nós cremos, então eu vou falar daquilo que eu creio, não estou, né? Estou falando daquilo que eu creio e daquilo que eu vivo. Primeiramente, é a gente entender que pela palavra não existe um tempo que diz, terminou. É só para esse povo aqui receber o batismo no Espírito Santo, ser revestido de poder.
Se fosse assim, na minha concepção, teria ficado só com aqueles discípulos que estavam reunidos lá em Atos, no capítulo 12, né? Mas ao longo da Bíblia, do livro de Atos, né, nós vemos que aonde os discípulos iam, eles tanto batizavam as pessoas em nome de Jesus, como oravam e as pessoas eram batizadas no Espírito Santo, inclusive com evidência de falar em outras línguas, né? Então, a gente tem isso em Atos, no capítulo 19, quando Paulo foi ao encontro dos irmãos lá em Éfeso, né? Temos em outras passagens também Pedro ministrando o batismo no Espírito Santo para outras pessoas. Então, primeiro, né, é ter o Espírito Santo dentro. Claro que para falar você precisa entender que ainda é algo possível para mim e para você, né? Então, assim, para o telespectador, primeiro eu indicaria ler o livro de Atos, né? Ver as experiências que tem lá em todo o livro de Atos. Inclusive, existe uma matéria no Rema que é só Atos, né? É o livro de Atos. Então, para mim, primeiro é ler o livro de Atos, né? Também temos esse entendimento da importância da oração em outras línguas em 1 Coríntios, no capítulo 14, onde Paulo ele vai estar falando, sim, dos dons espirituais no contexto da igreja, quando as pessoas estão reunidas, mas nas entrelinhas, Paulo já dá a entender que ele ora em outras línguas muito mais do que todos, né? E lá no livro de Judas, diz que aquele que ora no Espírito, edifica a sua fé, né? Então, assim, primeira indicação, ler o livro de Atos, né? É a palavra de Deus falando com você e tem o Espírito Santo dentro de você. Você não precisa necessariamente que uma pessoa imponha as mãos sobre você para que você seja batizado no Espírito Santo. Você pode ser batizado na sua casa, onde você estiver. Porque era esse o ponto que eu queria chegar. O Espírito Santo, ele está dentro de você, né? Não é o fato de eu colocar a minha mão sobre você que vai ser determinante para você receber. Até porque pode ser que eu ore e uma pessoa não receba. Porque aí indica essa questão de fé. É por fé. Receber o batismo no Espírito Santo é você agir em fé a respeito daquilo que você entende, o que a palavra de Deus está te dizendo, né? Então, mas nós podemos sim orar por uma pessoa, mas primeiramente eu sempre ensino. Antes de orar por alguém para receber o batismo no Espírito Santo, eu abro versículos da Bíblia, eu explico, eu ensino, para só depois a gente orar para a pessoa receber o batismo no Espírito Santo. E quando ela recebe, né? Qual é o caminho para seguir para ela ter essa unção? Essa unção pode diminuir, pode aumentar, pode ser bloqueada. Qual seria, né, o caminho, primeiro, para que a gente viva em unção e faça com que ela aumente? E quais seriam os pontos para bloquear essa unção? Ou seja, a gente vai sentir que está perdendo. Eu sinto que eu estou perdendo a unção. Existe essa possibilidade? Existe a possibilidade de você... primeiro, vamos por partes, né? Como é que eu continuo, digamos assim? Primeiro, meditação da palavra, porque a palavra é a nossa base para tudo, né? Nós nos movemos de acordo com a palavra, nós começamos a entender a voz do Espírito Santo pela palavra, nós conhecemos a vontade de Deus pela sua palavra. Então, a palavra ela tem que ter primazia nas nossas vidas, né? Então, palavra e oração, né? E a oração é oração em português, oração em outras línguas, né? Então, você ter uma prática constante e uma vida de oração. Que não tem pessoas que são chamadas para orar mais do que outras, não. Oração é comunhão com Deus, né? Quem é que vai determinar se você foi chamado para orar 24 horas por dia e ela só foi chamada para orar meia hora por dia? Oração é disposição do seu coração, do mesmo jeito que a meditação na palavra. Você
decidir todos os dias, eu preciso disso aqui, então eu vou orar, eu vou meditar na palavra, né? Então, o primeiro passo é esse, como se manter e como avançar, né? Obedecer ao Senhor, não ter soberba no seu coração, né? A gente tem o exemplo de Saul, que foi ungido rei, que desobedeceu, foi soberbo, não escutou a voz de Deus, não fez o que Deus queria. E a gente viu que Deus acabou ungindo, né? O Senhor acabou ungindo outro rei no lugar dele. Então, respondendo paralelamente, né? Essas questões de, digamos assim, não necessariamente é perder a unção. Mas eu sempre gosto de falar assim, existem momentos que, inclusive, nossa correria, o nosso dia a dia e tudo, a gente vai acabando deixando de lado algumas coisas, né? E acaba que você vai ficando, digamos assim, não tão antenado, né? A unção, digamos assim, e a própria presença do Espírito Santo. Você pode ter o Espírito Santo dentro de você e você passar um mês sem fazer uma oração, por exemplo. Pode, infelizmente, pode, né? Deus, ele não vai pegar você e puxar pelos cabelos e diga, ei, minha filha, venha, tá na hora de orar, tá na hora de você meditar na palavra. É uma disposição sua, você que tem que decidir ir fazer, né? Mas, Efésios lá no capítulo 6, o próprio Paulo diz, não sejam insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor, né? Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas antes enchei-vos do Espírito, né? Então, o fato de nós nos enchermos do Espírito, né? Meditando na palavra, orando sempre, né? Louvando ao Senhor. Então, é o que vai nos manter, digamos assim, sensíveis à unção que está em nós, dentro, primeiramente, né? Assim como a unção sobre nossas vidas. O que eu mais vejo no Rema, e o que eu digo a muitas pessoas, é que, e também não conheço outras igrejas, eu não tenho essa experiência, então eu conheço o Verbo da Vida, e não negligenciando a vida em sociedade, não negligenciando a necessidade da gente viver em comunhão, até porque você até chegou e falou, né, que como é bom estar todo mundo junto, e que eles querendo, mas o Rema e o Verbo da Vida, ela sempre direciona para uma emancipação, um relacionamento seu íntimo com o Espírito Santo, sem necessidade de intermediários, né? Sim. Há uma emancipação sem negligenciar a convivência em sociedade, porque aí a pessoa vai dizer, eu nem preciso estar na igreja, não quero entrar nessa, não é isso. Mas sempre diz, olha, o tempo seu de oração em casa não é substituído pelo tempo que você está servindo a igreja, ou que você está ou que você está estudando um livro como se fosse algo intelectualmente. Porque você pode ler de forma intelectual e você pode ler de forma espiritual, né? São coisas diferentes. E o que eu vejo mais hoje em dia é que as pessoas elas estão querendo resumos da palavra. Sim. Ou detonando a palavra, a Bíblia, por um resumo que outra pessoa fez, né? E aí é que a gente vê. Não tem a sua própria experiência. Não, né? tem. Vou dar um exemplo. Xuxa, precisaria ter atualizado. Gente, você leu para dizer que precisa de atualização? Você está terceirizando um conhecimento que nem você não está buscando. Não está nem buscando, né? Tem muitos doutores da Bíblia que nunca abriram nem a Bíblia, né? Ou pegam apenas passagens isoladas, versículos isolados, muitas vezes fora do contexto, e saem reproduzindo um discurso, né, que é bem problemático às vezes. E eu também acho que a unção, hoje em dia, né, trazendo para o mundo atual, eu acho que as pessoas vão começar, não perder, né, mas a diminuir esse poder da unção quando eles começam a amar mais a promessa do que a presença. E você recebeu uma promessa de ser profeta. E aí você ama tanto ser profeta, tanto saber além do que as outras pessoas veem, e você começa a sair de profeta para adivinhação.
Sim. Pra você, né? Aquelas pessoas que são sugestionadas. Sim, sim. E aí você, quando começa a perder, você não começa a receber direcionamento do Espírito, você começa a fingir. Sim. Né? É. Você começa a fingir. Porque você queria tanto aquela promessa, que foi exatamente o que aconteceu com Saul. Ele queria ser rei. Ele não queria a presença. Ele queria ser rei acima da presença de Deus. Porque quando Davi foi rei, ele foi tirado do trono várias vezes. E várias vezes ela falou, pode ficar. Só não saia de perto de mim. Sim, é o coração. É o coração. Então, eu penso que a presença é que essas pessoas deveriam olhar mais. Sim. E não a promessa. Porque muitas vezes quando você é colocada em um cargo, né, de evidência, de autoridade, você tem que se resguardar para não ter orgulho nem soberba, né, no seu coração. E algumas pessoas acabam entrando, digamos assim, sendo, né, corrompidas por isso, porque quer queira, quer não, tem pessoas que vão usar a sua posição para conseguir coisas de outras pessoas. Porque eu sou o profeta. Porque eu sou o pastor, né? Tem que me obedecer mesmo, tem que isso, aquilo, outro. Por isso que a independência no contexto de relacionamento com Deus não é independência de outras pessoas, né? No sentido de estar junto, de congregar. Até porque quando nós congregamos, nós somos mutuamente encorajados na fé. Eu sempre que eu falo sobre esse papel de estar junto, eu sempre falo muito do que tem lá em Romanos, no capítulo 1, quando Paulo está escrevendo a carta aos Romanos, que ele fala do desejo dele de estar com os romanos, para que mutuamente, ou seja, ele, o apóstolo Paulo, assim como os irmãos que estão lá, sejam encorajados na fé. Ou seja, para Paulo, estar com os irmãos era para ele encorajamento na fé. Então, a gente tem que entender isso. A comunhão com as pessoas, com os nossos irmãos, as nossas atividades congregacionais, elas consistem no nosso encorajamento mútuo de fé, né? Onde eu posso lhe abençoar, onde você pode me abençoar, onde a sua vida ela é um testemunho maravilhoso para mim, me anima, fortalece a minha fé, né? Onde a palavra de Deus é anunciada, onde os dons entram em operação, inclusive, né? Então, isso é muito, muito importante. Até porque a gente vê um mundo onde muito vazio de Deus, né? A grande maioria das pessoas, e elas não conseguem se entender como filhas. Elas não conseguem ter o Espírito dentro. Elas não conseguem ter essa habilidade de ter como filha. Esses dias eu conversando com meu marido, meio de uma discussão, e eu dizendo de um desejo que eu estava tendo, né, de ter algo, e tendo certeza que eu ia ter. E ele disse, só porque você é a especial. Eu falei, eu sou especial, eu sou filha de Deus. Então ele vai te dar, ele vai me dar. Então, assim, a gente crê, a gente acredita, a gente se colocou na posição de filho. E a pessoa que não tem essa visão, ela não, é incrível como ela não consegue receber. Ela não consegue crer que ele é especial, que ele vai sim, claro que Deus não vai dar de graça nada, porque ele quer a nossa participação, ele vai nos capacitar, vai nos habilitar, e a gente vai conseguir, né, aquilo que a gente deseja através da unção dele sobre nossas vidas e sobre nós mesmos. Então, a gente vive num mundo assim. Então, se você está no mundo, que a gente precisa estar no mundo, trabalhando, se relacionando com outras pessoas e não congregar, você pode vir a enfraquecer-se, né? Pode vir perder a força. E nessa discussão mesmo, eu me entristeci, né? Porque principalmente por ser a pessoa que é, né? E que bate de frente. E aí eu tive a resposta do Espírito Santo, que é a resposta que ele deu para Paulo. Deixa de moído, deixa de dengo, tu me tens, basta. A minha graça ninguém precisa te dizer nada, tu sabes, tu me tens e eu na tua vida basta, acabou.
vamos viver, esquece isso, vamos para frente. Então, isso é fruto do quê? De uma convivência, é fruto de ouvir a palavra, é o fruto de fazer uma escola como Rema, onde a gente vai realmente entendendo e vai acreditando. Porque é a sua vida como um exemplo, é a vida dos outros professores que já passaram. Não teve um professor ali que não traz uma história de vida. Sim. E é incrível como essa timidez acompanha muitos, né? Nosso próprio pastor, né? Que ele disse que também era super tímido, que mal olhava para as pessoas, e quando você vê ele ali ungido, principalmente você também, quando você faz o culto, né? Ministra o culto, é uma pessoa incrível que você não acredita quando ela diz que é tímida. Você simplesmente não acredita, não. Você está brincando, você é tímida. Acabei de ser abençoada pela sua palavra, acabei de ver que você dando um show, não é um show, enfim, mas sendo assim um instrumento de Deus de forma incrível, né? Mostrando ali o poder de Deus através da sua vida. E como você é tímido, então realmente não dá para acreditar, né? Então, de fato, a gente precisa de estar congregando. E aí, uma pergunta que vem, às vezes até para mim mesmo, quando eu estou ali, né, no culto, quando é possível e quando é que pode confundir a unção com a emoção? Que é uma dúvida, eu acho que até para a gente que está começando agora, e que o Espírito Santo às vezes traz uma palavra, traz um desafio para mim. Uma vez ele pediu para eu rezar por uma mulher que eu estava passando na rua, e eu achei que aquilo era da minha cabeça, eu não dei cabimento. Eu passei. E na primeira oportunidade até conversei com o pastor, ele disse, você pode ter perdido uma oportunidade. Sim. Então, quando a gente sabe que, de fato, não é a nossa emoção, ou não é o nosso desejo, mas sim é o Espírito Santo. Quando é que confunde, né? Porque, por exemplo, eu posso ter uma profecia que não foi do Espírito Santo, foi a emoção daquela pessoa, né? Às vezes até o desejo dela, por conhecer minha vida, às vezes por conhecer a mim, o desejo que se realize aquilo, e ela trazer uma palavra que de repente não foi do Espírito Santo, mas foi a emoção. Como a gente consegue diferenciar? Então, a gente, essa sua pergunta, ela também tem muita relação com a matéria como ser guiada, né? Pelo Espírito. Isso é muito da maturidade que você vai adquirindo, certo? O que não significa que, por exemplo, eu nunca tenha errado, né? Assim, às vezes você é impelido para falar alguma coisa, pode ser algo da sua emoção, porque você conhece aquela pessoa e tudo mais, né? Mas, primeiro, eu acho que a prática, ela aperfeiçoa, né? Então, assim, é algo que vai fazer mal? Você orar por uma pessoa vai fazer mal a essa pessoa? Não. Com certeza não. No mínimo, você vai ter só orado por ela, né? Então, eu penso assim, sentir o desejo de orar, pede a pessoa, assim, claro, com educação, eu posso orar por você? Estou com desejo de orar por você, eu posso orar por você, né? Para mim, é assim, vai fazer mal? Não há erro. Não há erro, né? Vai fazer mal? Não há erro, né? Então, assim, como o pastor lhe disse, você pode, não é que você perdeu, mas você pode ter perdido uma rica oportunidade de falar aquilo, né? Normalmente, eu sempre digo que quando é algo assim, aquilo fica martelando dentro da gente, fica martelando. Ou porque ainda há oportunidade de você fazer, ou porque você não fez e aquilo ficou com você 1 dia, 2 dias, 3 dias, né? Fica aquele negócio meio que remoendo, digamos assim, né? Você não, tipo assim, meu Deus, né? Então, tem isso. Pra mim é uma coisa boa, não vai fazer mal pra ninguém, faça, né? Não fique na dúvida da minha cabeça, só faça, entendeu? É obediência. Você andar no seu chamado também é obediência. Não significa que você não possa errar, né? Mas, primeiramente, faça, tenha obediência.
quando é profecia, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, que já vai vir a professora falar sobre isso, né? Não vou entrar nesse mérito. Eu sempre costumo, sempre que o Senhor me usa, eu sempre costumo mandar a pessoa julgar aquilo que está sendo dito pela palavra. Por isso que é tão importante, independente se você é chamado nos 5:12, você ter conhecimento da palavra, julgar pela palavra, e se isso é algo que já está no seu coração. Porque antes de Deus usar outra pessoa, provavelmente ele já compartilhou alguma coisa no seu coração, né? Então, assim, o medo do erro, ele vai ficar para sempre. Não se engane. Não se engane. Muitas vezes, assim, eu recebo palavras para compartilhar com as pessoas, eu fico assim, vou, não vou, né? Mas o que é que eu faço? Eu fico orando, se eu ainda não tenho plena convicção, e se não é algo que, tipo assim, ou eu faço agora, ou a Deus eu não tenho mais como fazer, né? Eu fico orando, pedindo orientação, e nós somos guiados em paz. A paz no seu coração para fazer aquilo é coerente com a Bíblia, e a paz no seu coração, faça, entendeu? Você acha que é possível o Espírito Santo guiar uma pessoa antes de ser convertida? Guiar uma pessoa Antes da conversão, assim, tipo assim, antes de você se converter, você sentia essa unção que hoje você vê bem mais latente, mas você via pelo menos resquícios dela, dessa habilidade antes da conversão? Então, essa questão de antes não é necessariamente a unção, não é a unção, porque Sim, a unção ela vem do Espírito Santo, né? Mas, assim, quando nós nascemos, nós já nascemos dotados de habilidades, de dons que o Senhor nos distribuiu a cada um, né? Quando ainda estamos no ventre da nossa mãe e tudo mais. Então, eu acredito que essas habilidades, elas vão permanecer com você, né? Existem coisas que eu já fazia antes de me converter, porque já eram habilidades que eu tinha antes disso. A unção, ela vem nesse contexto de capacitação a mais, né? É um entendimento a mais, é uma habilidade a mais para ser desenvolvida, né? É aquele exemplo que eu dei. Sozinho a gente vai andando um degrau a um degrau, né? Com a unção a gente vence uma altura de 5 degraus instantaneamente, né? Então, é dentro desse contexto, assim. Mas é o desafio do CrossFit. É o desafio do CrossFit. Mas, assim, não podemos dizer que é a unção operando na vida da pessoa, porque a unção merece o reconhecimento da pessoa do Espírito Santo, né? Antes de eu ser convertida, eu tive algumas passagens onde eu entendo que foi Deus que me direcionou, mas não entendia, não conhecia o Espírito Santo, não tinha nenhum desses entendimentos. Mas, por exemplo, eu morava em Belém do Pará e eu passei numa seleção e fui direcionada para ir para Recife. E eu não tinha certeza se era para mim. E aí eu era espírita. E eu fui me aconselhar com o coordenador do espiritismo. E ele disse, de mim eu não tenho nada para te dizer. Você vai ali para aquela sala e vai pedir para Deus te dar a resposta. E foi o que eu fiz. Eu fui, orei e Deus disse, aqui já deu para você. Eu quero você para onde eu estou te direcionando. E foi quando eu saí de Belém e nunca mais voltei. E aqui estou, né, no Verbo da Vida, depois de uma boa resistência, mas cheguei. Sim. Mas eu entendo que foi Deus, mas não entendo que foi o Espírito, assim, não tinha o entendimento do Espírito Santo, né? Então, apesar de a gente estar orando, apesar de a gente estar errado, mas na minha cabeça eu não estava errada. Sim. Eu estava orando para Deus, estava orando para Jesus, totalmente equivocada. Sim. Porque eles se dizem o Consolador e passa bem longe, né? O Espiritismo, ele se diz como o Consolador. Depois você corta essa parte. Não, mas eu vou até complementar o que você está dizendo. Mas ele se apresenta como ele sendo o Espírito Santo. Ele pega aquela parte ali do pentecostal que Jesus fala, né? Que vai trazer
o Consolador, que quando ele for, ele não vai nos deixar só e vai nos trazer o Consolador. O Espiritismo pega isso para ele e diz: eu sou o Consolador. Eu sou aquele que não podia ser revelado naquela época, mas agora eu te revelo. E quem está ali, como o diabo faz, está sendo totalmente enganado. E pensa que está ali a serviço de Deus, de Jesus, né? Infelizmente. Eu paguei um ano de disciplina no Espiritismo também. Eu acho que eu assisti as suas aulas. Mas que ela dava aula lá. Era? E aí, tipo assim, agora Deus está ensinando ela o que ela vai ensinar, né? O certo. Mas uma das coisas que eu tinha mais questões em relação a acreditar que tudo ia acontecer depois de eu me converter era porque eu tinha características que Deus estava me direcionando muito forte. Eu não conseguia engravidar, eu fiquei com depressão muito, muito brava porque eu não conseguia engravidar. E aí, nesse meio termo, eu rezava, porque é exatamente isso. Não é porque não é evangélico, a gente acha que a gente está rezando para Deus, sabe? Sim. Com o nosso repertório chinfrim, mas a gente tá tentando conversar com Deus. E eu rezava, pedia muito. E dizia: Deus, eu já fiz tudo que eu tinha dito que eu ia fazer, porque toda a minha vida foi traçada quando eu tinha 5 anos. Eu disse que eu ia mochilar na Europa sozinha, depois eu ia casar na praia, depois eu ia ter gêmeos, iam ser 2 meninos. Eu falava isso para todo mundo. Desde assim, quando eu dizia que ia ser assim. E que depois que eu completasse, eu ia servir a Deus. Mas a ideia que eu tinha de servir a Deus não era no evangélico. Sim. Então eu era uma hater de vocês. Sabe? Uma pessoa que criticava muito. E aí eu era muito progressista. E aí os meninos nasceram. Sim, e aí eu tive um descolamento embrionário. E eu passei 9 meses deitada usando fralda. E eu rezava, dizia: Deus. E aí quando eu sangrei, eu escutei nitidamente. Porque eu rezava e dizia assim: Deus, me dê um negativo, mas não me dê um positivo para tirar de novo, porque eu tinha perdido um. Sim. Me dê um negativo, mas não me dê um positivo para tirar. E quando eu sangrei, eu chorando, eu comecei a chorar compulsivamente no carro, em Natal, aí eu escutei o Espírito Santo falando assim: não fui eu que li o positivo, mas tipo assim, era um meio que cala a boca que vai dar tudo certo. Assim, uma repreensão. Mas isso é uma experiência plausível pela própria Bíblia. Você vê Paulo, foi assim. Paulo estava no caminho e o próprio Jesus para ele disse: Paulo, por que você me persegue? E foi ali a conversão de Deus, né? O próprio Jesus falando com Paulo. E aí, nessas orações que eu fazia só com Deus, eu tava eu fui palestrar, eu já falei para todo mundo, eu fui palestrar e tipo assim, falando todo mundo: meus filhos vão ser feministas e progressistas. Quando eu falei isso, Emanuel, com 3 aninhos e meio, me abraçou, Adriana, me abraçou e disse assim: mãe, foi isso que você prometeu para Deus? É isso que Deus quer para mim? A Adriana tá ali. Foi isso que você prometeu? Foi isso que você tinha dito? Quando ele falou isso na frente de todo mundo, me doeu muito. E aí ele começou a falar: ah, mãe, sonhei com isso, sonhei com isso, sonhei com isso. Eu digo: eu não tenho mais o que falar para esse menino. Aí eu pedi a Aurélia, o que eu posso falar? E todo mundo me detonando, porque eu falei que meu filho ia ser feminista, agora ele era um machista religioso. E foi muito forte isso em mim. E aí eu comecei a me desesperar, porque eu precisava correr antes dele. E foi por isso que a gente se converteu, eu e o Adriano. Sim. Porque a gente precisava chegar antes do que Emanuel estava falando. Sim. E aí a gente não conseguiu. Mas a gente tenta. Mas aí a Aurélia pega e intervinha, né? Porque... aí por isso que eu digo, caramba, eu me converti, mas aí eu não queria dizer que eu não tive essa experiência antes, sabe? Sim, sim. Se Deus não estava direcionando. Sim. Mas eu consigo entender hoje a unção. Mas né, nesse contexto que eu falei, né? O próprio apóstolo Paulo, ele tem essa experiência, né? Antes da conversão, antes dele ter revelação da palavra e tudo mais. Paulo era um perseguidor, né? Pelas mãos de Paulo, eu até entendo, por isso que Paulo fala tanto da graça do Senhor, porque ele, né, por isso que Paulo fala tanto: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para o alvo, porque eu entendo que Paulo precisava renovar muito a mente dele pela palavra, porque você ter plena consciência que por causa do que você fazia, homens, mulheres e crianças foram torturados
assassinados, isso deve ser um peso imenso na mente de uma pessoa. Por isso que Paulo falava tanto, inclusive, de renovação da mente, né? Mas Paulo teve essa experiência do Senhor falar com ele, né? Paulo, por que me persegues? Antes dele ser crente, digamos assim, né? Então, sim, é possível, né? Assim, não podemos dizer que uma pessoa como você teve a sua experiência e dizer, não foi o Senhor, não foi o Espírito Santo. Né? Mas eu entendo que é diferente. Hoje eu vejo, e o Rema me ajuda a ver isso, o grupo de discípulos me ajuda a ver isso, a igreja Verbo da Vida me ajuda a falar isso, sabe? Porque às vezes a gente utiliza palavras, só que o vocabulário, ele quer dizer outra coisa em outro mundo. Eu fico falando, quando eu me converti, eu tô aprendendo a usar o vocabulário de vocês, porque quando vocês falam, para as pessoas do mundo, escuta outra coisa, são outros significados. E às vezes, quando a gente está querendo até elogiar, sim, eu consigo entender o que vocês estão ouvindo, que isso também não é um elogio, sabe? E eu passei muito tempo assim, me sentindo inadequada. Até hoje eu me sinto, às vezes, assim, tentando administrar, tentando correr atrás do prejuízo. Mas aí mas isso é uma questão de amadurecimento também. Ninguém nasce aprendendo tudo, não. A gente vai se desenvolvendo, né? E assim, a fé a gente tem que ter para nós mesmos, né? Eu sempre digo muito isso. A gente tem que entender que as pessoas estão vivendo, né, as suas vidas e tudo, e nós estamos aqui fazendo a nossa parte, né? Monique, você acredita que a gente já passou bem mais de 1 hora? Já? Olha aí, no instante passa, né? Então a gente tem que ir pro Tem final. esse bate-bola aqui, vamos fazer? Bora. Achei tão Qual legal. é o bate-bola, meu Deus? É uma palavra que você associaria. Certo. Então, vamos lá, aqui eu vou colar. Cola. Isso eu quero colar também. Mas você vai responder. Pois, Monique, qual seria uma palavra que você associa à unção? Unção, habilidade e presença. 2. Eu tenho que escolher Tudo 2. Bem. 2. Habilidade e presença. Um personagem bíblico que te inspira quando você pensa em alguém usando a unção. Davi. Davi é incrível. Uma coisa que pode apagar a nossa sensibilidade da unção. Soberba. Uma coisa que todo cristão deveria cultivar diariamente. Uma tem que ser 2. Meditação na palavra e oração. Unção já falou, mas unção Unção é a habilidade. Primeiro é presença do Espírito Santo dentro, é habilidade, é capacitação, né? É refrigério, é libertação, né? Quando nós estamos cansados, sobrecarregados, somos aliviados pela unção, pela presença de Deus. É cura, né? Muitas pessoas são curadas. Eu já fui curada num ambiente de unção, né? Outras pessoas também. É muita coisa boa. Mônica, a gente quer agradecer muito a sua disponibilidade. Eu sei que é corrido. E sei que você tem visita em casa, que você está querendo, né? O coração está dividido. Então, eu queria agradecer muito a sua disponibilidade. Estamos começando e foi uma honra ter você como nossa primeira professora nesse retorno. Aqui a gente faz um pouquinho diferente, né? A gente se despede primeiro e depois deixa você, porque a gente acha que o finalmente é a oração. Sim, claro. Tá bom? Pode ser. Também quero agradecer, professora. Foi maravilhoso esse momento, foi maravilhosa a nossa aula. No outro dia, aquela aula de consagração, eu não fui lá para frente, apesar de já ter escutado que tinha um pouquinho de ensino, mas ainda não fui. Mas mesmo não indo lá, eu acho que eu senti tudo aquilo ali que você colocou em cada um, né? A sua unção em cada um. E no outro dia, eu estava falando para ela antes de começar, eu acordei numa felicidade inexplicável,
Porque a minha vida continuava do mesmo jeito. Eu continuava com meus problemas, eu continuava com o que eu tinha que fazer, mas eu estava tão feliz, professora, tão feliz, que só pode ter sido a unção daquele dia, né, do dia anterior. E eu estava falando para ela, e a prosperidade, parece que abriram uma porta. Nesse dia, que foi na terça, era tanta oportunidade de negócio na minha vida normal, que eu fiquei, Deus, que foi? Abriu uma porta? O que foi que aconteceu? Mas, de fato, você tem um poder incrível. Então, que a colega, ela queria até vir participar, que orou para você, que ela tem um amor muito grande para você, que é a Micaela. Então, você realmente tem um poder incrível, você tem uma unção incrível, que ela lhe falou, leve no seu coração, que permaneça e avance. Eu gravei, porque eu fiquei admirada até com a oração dela, ela me surpreendeu. Eu acho que já é fruto da unção, já é fruto ali da convivência, né, do aprendizado. E muito obrigada, você tem agregado muito valor nas vidas, não só nas nossas, mas na vida, eu tenho certeza, de todo mundo e da igreja também, porque os seus cultos também são muito ungidos, são muito maravilhosos. Então, muito obrigada. Amém. Então, primeiramente, né, toda a honra e toda a glória ao Senhor, né, que é por causa dele, tudo é para ele, né, em tudo. Eu sempre gosto muito de falar, não é pelo meu poder, não é pela minha força, porque se fosse por mim mesmo, não fazia nada, não tinha habilidade para nada, mas até tá aqui com vocês, porque para mim, ó, ficar na frente de uma câmera, vocês estão conseguindo um feito muito grande. Mais de uma hora e meia. Ficar na frente de uma câmera, para mim, é complicado. Eu já estava até esquecida dela, fui falar, ó, eu tô querendo ficar nervosa, mas quero agradecer a oportunidade, né? Sempre uma oportunidade muito boa para a gente compartilhar a palavra, experiências, aquilo que a gente já tem vivido, né? E tem muito mais, né? Queria só finalizar antes da oração dizendo isso, né? Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completá-la, né? Aquilo que Deus ele começou, ele vai cumprir se nós nos mantivermos fielmente aquilo que no nosso coração está nos guiando, né? E abençoar, né? Que esse programa repercuta muito, né? Que tenha muito tempo ainda de duração, que colha frutos, né? Para a honra e para a glória do Senhor. Muito obrigada. Eu só senti falta do amém, gente. Amém, gente. Não teve hoje, né? É a sua marca. Amém, gente. Hoje não teve. Mas é assim mesmo. Mas vamos concluir com a oração. Vamos com a oração. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa rica oportunidade de estarmos aqui, Senhor, falando de nossas experiências, mas primeiramente falando da Tua palavra, de tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, da forma como o Senhor tem alcançado cada uma de nós, Pai. Eu oro, Senhor, para que cada pessoa que ouça essa gravação, Pai, possa ser abençoada, possa ser impactada, Senhor. Possa ser, Pai, guiada pelo Teu Espírito, Senhor, para entender a Tua palavra, para ter comunhão contigo, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigado por revelação, por entendimento da Tua palavra sobre nossas vidas, que possamos ser praticantes da Tua palavra, não ouvintes negligentes, Senhor. Muito obrigada. Eu abençoo esse programa, eu abençoo esse estúdio, todos que trabalham aqui. Em nome de Jesus, que tudo seja para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pronto.